Bom, pessoal, vamos falar hoje sobre o painel financeiro. Bom, esse painel, diferente dos outros, a gente vai reparar que ele tem mais duas abinhas aqui, que está separado as análises, porque são muitas análises. Para mim, um dos painéis mais importantes e mais fantásticos que a gente tem dentro do sistema. Reforçando, eu não tenho data aqui, porque ele vai pegar o posicional e vai fazer uma análise 360 da minha situação financeira. E ele tem as organizações das quais eu posso consolidar caso eu queira. Bom, o que é importante nesse painel? Quais são os relatórios que eu posso utilizar no sistema para me apoiar? Aqui são inúmeros. Eu posso usar, por exemplo, os saldos a alocar, eu posso colocar, eu posso usar, por exemplo, as faturas não alocadas ou pagamentos não alocados, pagamentos não conciliados, posso estar analisando o itens em aberto, posso estar analisando, por exemplo, as análises de crédito, posso estar analisando os relatórios, detalhes de títulos enviados a banco, relatório de cheques em geral, relatório de cheques alocados, os detalhes da alocação de cheque, posso estar verificando, por exemplo, o relatório de cheques devolvidos e assim por diante. Então, são vários relatórios do sistema que eu posso utilizar para checar cada um desses dados que estão aqui. Vou passar por cada um desses painéis, explicar, por exemplo, uma análise, mas de certa forma eu posso fazer inúmeras análises nesse painel. Uma primeira que eu poderia olhar aqui é quando eu tenho, por exemplo, no meu saldo em caixa, né? Então, de uma forma muito simples, aqui eu estou olhando o que eu tenho do meu caixa em si. Num outro ponto, eu posso estar analisando, ou seja, disponibilidade. Eu poderia estar analisando também, vendo dentro do meu caixa, por exemplo, tudo aquilo que eu tenho de saldos em conta bancária, do tipo de cada conta, então cartão, vinculada, conta corrente. Então, basicamente, aqui ele está pegando os saldos de conta bancária do tipo conta corrente, ou conta do balcão, ele vai separar aquilo aqui, que são contas de, por exemplo, cartões e assim por diante. E aqui ele vai agrupar tudo aquilo que eu tenho de disponibilidade nas minhas contas de caixa dentro de cada uma das minhas contas correntes. Então, aqui ele simplesmente pega o total, aqui ele separa por cada tipo de conta. E aqui, nesse painel, ele mostra para mim o que eu tenho em cada conta. Então, se ela está conciliada, ou se ele não está conciliado, e qual é o meu saldo projetado. Importante, se a gente está fazendo uma análise, depende do momento que a gente está analisando, itens não conciliados podem levantar problemas, ou seja, se eu tenho muitos pagamentos não conciliados na minha conta, de períodos que já estão fechados, isso pode indicar, por exemplo, pagamentos feitos erroneamente ou duplicados no próprio sistema. Do mesmo jeito que se eu estiver analisando um valor de saldos a alocar muito alto, também pode indicar que eu estou contando com um fluxo de recebimento e esse fluxo não é real. Bom, voltando um pouco, então, próximo passo, eu vou analisar numa faixa de menos 7 dias a mais 7 dias, ou seja, de hoje, 7 dias para trás e 7 dias para frente, o valor total que eu tenho de contas a pagar e o valor total de contas a receber. Óbvio, eu fazendo uma conta muito simples, olhando de uma forma bem singela e sem levar em consideração planos de caixa, por exemplo, que são planos de investimento, ou operacionais, ou financeiros, que impactam no meu fluxo de caixa, que efetivamente ainda não ocorreram, mas são previsões, ou até mesmo não levando em considerações os títulos que serão liquidados, por exemplo, que são liberados em D2 ou D1, ou até mesmo as datas de cheque vão para, eu olhando num espaço muito simples, eu teria um descasamento de caixa nesses próximos dias, na ordem de mais ou menos aí 100, cento e poucos mil reais, mas de certa forma estou tranquilo que eu tenho R$ 1 milhão no meu caixa, como seria performar esses pagamentos. Óbvio, quando a gente olha aqui embaixo, tem uma outra análise, eu tenho o que eu tenho de título em cada tipo de cobrança, então, cobrança descontada, cobrança simples, cobrança calcionada, o que eu tenho a vencer, o que eu tenho vencido. Então, se eu estivesse fazendo uma análise, eu ficaria já de cabelo em pé, eu criaria, por exemplo, aqui o relatório do sistema, os saldos, o relatório de cobrança em si, e analisaria o que está dentro desse valor vencido, ou quais são os clientes, se já houveram cobranças, qual foi o último contato que foi feito com esses itens. Próximo passo, eu tenho contas a receber em atraso maior que 2 dias. Então, do mesmo jeito que eu tenho contas a receber em atraso maior que 2 dias, eu também tenho meu saldo de contas a pagar atrasado maior que 2 dias. Então, aqui, pontos importantes aqui. Dentro do meu saldo a receber de atraso maior que 2 dias, o que eu estou fazendo para receber isso daí? Já entrou na régua de cobrança? Qual é a régua de cobrança? Foi mandado? Não foi cobrado? Vou tirar o relatório, por exemplo, de cobrança do sistema, vou analisar as duas cobranças que foram feitas, quais foram as respostas, e assim por diante. E no caso do atraso, eu faria uma análise muito simples de saber por que está em atraso. Está em atraso, efetivamente, não foram renegociados, ou foram renegociados e não foram alteradas as datas no sistema.
Porque isso vai impactar totalmente o meu fluxo de caixa. Depois ele me mostra um age de vencimento do meu contas a receber e do meu contas a pagar. Em ambos os casos, ele projeta o a vencer e o vencido. Então aqui, o a vencer de 1 a 15, de 16 a 45, de 46 a 90 e até 90. Então, e o que está maior que 90 e hoje. Então, por exemplo, se a gente estivesse analisando aqui hoje, eu tenho 168 a pagar e tenho praticamente 13 para receber. E aqui, qual é o meu aging de atraso desses itens. Então, ou qual é a faixa de vencimento. A gente sabe que, de acordo com a faixa de vencimento de cada título, a gente deveria ter uma forma de cobrança, uma régua de cobrança, e quanto mais curto esse prazo, ou esse aging de vencimento, mais fácil de receber. Depois, no próximo análise que ele faz, ele mostra minhas contas a receber por custódia, então aquilo que é boleto, aquilo que é antecipado, aquilo que é cartão de crédito, aquilo que é um crédito comercial, aquilo que é um crédito com permuta, ou aquilo que é uma cobrança descontada e assim por diante. Então ele me mostra o que está acontecendo, tanto vencido quanto a vencer. Então aqui, por exemplo, nessa análise eu tenho vencido de boleto 1 milhão e 500 e a vencer 118 mil. Consigo fazer uma análise rápida. Puta, quem são? Vou ter o itens em aberto, vou abrir esses caras, vou analisar, vou entender, vou verificar se realmente são boletos, se foram enviados e assim por diante. E do lado de cá, ele mostra quais foram as faturas a receber criadas hoje. Então, hoje teve uma fatura a receber nesse tipo de documento, no valor de 13 mil reais, e do mesmo jeito ele também mostra a fatura minha do contas a pagar. Então, eu tive uma fatura do contas a pagar hoje, no valor de 135 mil, do zero a permuta. Aqui embaixo ele me mostra um dos painéis mais importantes para mim no BR, que ele vai fazer o seguinte, ele vai mostrar todos os títulos que eu deveria ter enviado ao banco, porém não tem uma atribuição bancária ainda. E que a data de faturamento é menor que hoje. Então, se tudo que eu faturei hoje eu mando para o banco amanhã, então hoje eu mandei tudo que foi faturado ontem. E ele está me listando que todos esses valores que eu tenho aqui são títulos que foram faturados que eu não enviei para o banco ainda. Puta, por que eu não enviei? A custódia está errada? Era boleto, não era boleto? Era para mandar em carteira? Ou realmente eu esqueci? Então, isso aqui numa empresa que está bem refinadinha, esse painel tem que ser zero, não tem que estar mostrando nada. Ele mostra também o que está de contas a receber vencendo hoje, então ele me mostra aqui, por exemplo, hoje está vencendo 3.500, que é do Jack do estribo circular, e também contas a pagar, que estão vencendo hoje, eu tenho duas, eu tenho tanto do Zé da Permuta e do Tadala Bank, que consequentemente um é 80%, representa 80%, e a outra 19%. Ele também mostra para mim o rol de clientes em atraso maior que 2 dias, quem são os clientes e quem maior impacta nesses concentração de contas a pagar e contas a receber. Então, tanto a concentração do contas a receber quanto do contas a pagar. Ele também me mostra o risco geral e a concentração. Risco geral é diferente do em atraso, então aqui ele está pegando tudo que está vencido e a vencer, ele consolida essas informações para mim. E a mesma coisa acontece também dentro do meu fornecedor em aberto. Bom, o que a gente poderia olhar aqui de uma forma muito simples, bem simples. Eu tenho 1.750 a receber como geral, tenho 3 milhões e 600 a receber em geral e tenho 1 milhão e 100 no caixa. Então, basicamente aqui eu tenho 2 milhões e 800 contra 3.600 aqui dentro do meu quantos a receber. Próxima análise que eu queria fazer, de uma forma muito singela, é saber quanto tem o valor de custo em estoque hoje. De uma forma muito simples, eu conseguiria saber onde está distribuído os meus ativos e, consequentemente, também como está distribuído os meus passivos. Fazendo uma análise um pouco mais profunda, eu poderia fazer uma análise de Fourier aqui e ver quanto do meu passivo está financiando o meu contas a receber ou vice-versa. Óbvio que todo passivo ele financia um ativo, mas eu também poderia ver desses passivos que eu estou usando, que eu estou alongando ou que eu estou pagando, o que está financiando para mim, se é o cliente, se é financiando um imobilizado ou até mesmo um estoque. Bom, eu também consigo ver quantos recebimentos eu fiz hoje. Então, hoje eu recebi no meu caixa 1.137.000 e paguei efetivamente 57 mil. Então, quem eu paguei e de quem eu recebi. E também eu consigo ver os recebimentos que foram feitos ontem e os pagamentos que foram feitos ontem. Então, ontem eu recebi 1.575 e paguei o valor total de 8 mil reais. Eu também tenho uma análise ainda que ele me mostra quais são os clientes com limite de crédito e que estão acima de 80% tomado, para eu poder ficar esperto com o que está acontecendo com cada um desses clientes. Ou seja, ele está me mostrando aquilo que são clientes que estão já chegando perto do limite, para mim já poder fazer uma pré-análise ou uma antecipação. E também me mostra quais são as últimas análises de crédito que foram feitas, qual era o limite de crédito que o cara tinha e para qual o limite de crédito que foi elevado. Ainda nesse painel, eu consigo enxergar uma posição dos cheques que estão dentro da minha empresa. Então, eu consigo enxergar os cheques a receber que não foram compensados ainda, os cheques que são bom para, os cheques que não estão compensados, todos os cheques que são para receber nos próximos 30 dias, a quantidade de cheque a receber não compensado menor que hoje.
Então, se eu estivesse analisando esses dados aqui, bom, eu tenho de cheques a receber não compensados com bom para menor que hoje, R$ 74.000. Alguma coisa está errada. Ou eu não depositei esses cheques, ou eu não baixei no sistema, ou eu não conciliei os extratos. Quando eu concilio os extratos do sistema e um recebimento ou um pagamento está atrelado a um cheque, o próprio sistema coloca esse cheque como compensado. Aqui ele mostra para mim os cheques a pagar que eu tenho, bom para hoje, os cheques a pagar, bom para os próximos 30 dias, e quantos cheques a pagar que eu tenho não compensados em geral ainda. Óbvio, para mim poder ter uma análise muito simples do que eu tenho de cheque ainda que eu dei e que não foram compensados ou não foram efetivamente entrados na conta. Aqui o fluxo de caixa vai impactar, porque eu deveria considerar isso como disponibilidade imediata na conta, para que eu não tivesse nenhum furo. Dentro do quadro a receber de cheques, eu tenho a consideração por parceiro, o que está em cada um dos itens. Então aqui, por exemplo, eu poderia ver que dentro dos parceiros eu tenho uma consideração muito alta, R$ 83.000 de cheque concentrado no parceiro do Tadala Bank. Do quadro geral de cheques a receber não compensados, eu consigo enxergar a quantidade de cheque, o que é próprio e o que é de terceiro. Aqui, para quem está acostumado a trabalhar com cheque, a gente sabe que quanto maior a concentração, às vezes, de cheque terceiro, pode significar uma flexibilidade maior de recebimento. Quando eu tenho uma concentração muito alta de cheque próprio do cliente, isso pode ter um problema maior, porque está concentrado praticamente em um único item para receber. Um painel que me mostra quanto eu tenho de representação de cheque terceiro e cheque próprio. Então aqui eu estaria bastante preocupado, por exemplo, se caso, óbvio, eu deveria analisar quais são os clientes que deram esse cheque, mas indica uma concentração muito alta de cheque próprio, e se eu tiver problema, basicamente esse cheque está concentrado na mão de clientes que me devem. Outro ponto importante que ele me mostra também é um quadro geral dos cheques a receber por data de bom par e o quanto que representa cada cheque. Uma coisa que eu já comentei, mas se eu clico em cima de cada painel, ele me organiza, né? Então o maior cheque que eu tenho para 19/10 de 2023, de R$ 76.000, consegui enxergar aqui. E no quadro geral de cheques a receber, a gente chama por custódia ou por portador, né? Onde está cada cheque. Então 94% está no caixa cheque, 3% não foi informado e 1,41,2 está no caixa fornecedor, ou seja, eu repassei para o fornecedor. Consigo também enxergar, e aqui fiz propósito, um painel que sempre deveria ser zero. Aqui ele está mostrando para mim quantos cheques eu tenho lançado no sistema, mas que eu não aloquei a nenhuma fatura a receber ainda. Isso indica um problema, é um cheque que está voando dentro do sistema. Isso deveria ser sempre zero. O que isso impacta? Impacta que eu recebi um cheque do cliente, eu cadastrei no controle de cheque, mas eu não atrelei a nenhum contas a receber. Bruno, mas esse cheque não tem um contas a receber. Tudo bem, então faz sentido ele não estar aqui ainda. Mas há de convir comigo, se ele já é para pagar uma conta que foi efetivamente aconteceu, ou, por exemplo, eu tinha uma conta de 10 mil, o cara me deu 3 cheques, sendo, sei lá, um de 3 mil, um de 3 mil, de 4, eu deveria ter alocado essa programação de pagamento para que ele pudesse colocar nas datas de bom para correto. Então, o painel de cheque também me mostra bastante informação. Quais relatórios usar? Relatório geral de cheque, relatório de detalhes de cheque, o cubo de detalhes de alocação de cheque, cheques devolvidos e assim por diante. São vários relatórios que eu posso me apoiar para ter informação. E em seguida ele projeta um fluxo de caixa para mim. Então, se a gente olhar aqui, ele fala para mim o seguinte: olha, o teu fluxo de caixa começa em 830, logo em seguida eu tenho um valor de pagamento aqui. Então, aqui na minha curva azul, eu estou enxergando o meu acumulado, e no meu laranja, eu estou enxergando o que está acontecendo em cada dia. Então, se eu olho aqui, por exemplo, eu tenho dentro da minha curvatura dos meus saldos, eu venho com saldos positivos, e lá no dia 8/10, eu vou ter R$ 679.000. É claro que os dias que não tem movimento, ele põe zero, ele mantém esses itens aqui, e os dias que eu tenho movimento, ele vai ordenando em duas curvas bem simples, aquilo que eu tenho do fluxo no dia e o meu acumulado. Lembrando que o fluxo de caixa tem algumas peculiaridades. Ele vai colocar um recebimento para a data do bom para do cheque, quando está atrelado a ele. Se for um cheque a pagar, ele vai colocar utilizado numa conta transitória, ele vai considerar até a data bom para desse cheque, ou que esse cheque não tenha sido ainda compensado. Se caso de cartões de crédito, também classificados como conta transitória, ele vai colocar dentro do fluxo esse recebimento enquanto não compensado, ou seja, não conciliado, dentro da minha, do meu card de fluxo de caixa na data da liberação da parcela. E no caso de contas a receber ou outros itens de custódia, ele vai olhar no cadastro da custódia qual é a data, quantos dias ele deve deslocar dentro do fluxo para que ele considere aquele recebimento. Então, se eu tenho um boleto recebendo no dia 10 e minha conta é D1, logo no fluxo de caixa essa disponibilidade de recursos vai estar no dia 11, não vai estar no dia 10.
Então, basicamente é isso. Aqui embaixo ele me mostra também uma tabela de todos os cheques. Óbvio que aqui, se eu tiver planejamento de caixa, receber ou pagar, ou seja, planos de caixa, de investimento, operacionais ou financeiros, ele também vai computar dentro do meu plano, do meu fluxo de caixa, para que eu possa ter a mais perfeita projeção de caixa possível. Uma coisa importante aqui, óbvio que isso já indica para a gente, mas se a gente olha a linha de regressão, a linha dessa regressão desse fluxo, a gente percebe que esse fluxo vem vindo numa tendência de queda. Então, provavelmente, se nada mudar nos próximos dias, isso aqui vai cada vez mais ter queda e não tem, assim, num curto espaço, nos lançamentos que eu tenho hoje, indicando nada que o meu fluxo volte a subir, uma tendência de subida com recebimentos. Nesse caso, é uma tendência de queda em si. Então, aqui ele traça uma reta onde estão os pontos mais próximos do que está funcionando no fluxo. Então, basicamente é isso. Eu acho que do atual fluxo de caixa. Agora o próximo painel que nós vamos discutir o painel de estoque, para a gente entender um pouquinho onde está alocado cada material e assim por diante.